Aí, agora estamos gravando. Obrigada, Mariana. Então, semana passada a gente falou sobre dimensionamento de eletrodutos, né? Daí a gente viu ali os tipos, qual é a função deles, e a gente viu como dimensiona, né? Que na verdade é só consultar essa tabela aqui, né? A gente tem que ver quantos condutores vão passar no eletroduto e ver qual é a seção do maior condutor, né? E daí então a gente vê, né? Essa coluna aqui tem a seção do condutor, aqui tem o número de condutores no eletroduto. E então a gente vê aqui qual vai ser, né, o tamanho do eletroduto. Lembrando que nessa tabela, né, no caso, já está embutido isso aqui, né, pessoal? Porque o eletroduto ele tem uma taxa máxima de ocupação. Por quê? Porque se vocês pensarem como uma execução ou como uma instalação é executada, né? Então, primeiro eles colocam os eletrodutos, que nem, por exemplo, se vão fazer com laje, né? Daí já colocam os eletrodutos embutidos na laje. Claro, pode não ser embutido na laje também, a gente pode ter eletrodutos aparentes, né? Mas pensando em laje, né? Então os eletrodutos estão na laje, né? É feita toda a parte construtiva, digamos assim, ali da civil, né? Construída. E por último, né, que são passadas a fiação, né? Os condutores. Então pensem que depois que os eletrodutos estão ali, que vão ser passados os condutores. E que dependendo do tamanho de eletrodutos que a gente colocar, talvez a gente não consiga puxar os condutores porque não vai ter espaço, né? Então a gente não pode também projetar uma coisa que seja muito difícil de ser executada ou até mesmo impossível. Por isso que tem aqui, né, uma taxa máxima que a gente pode ocupar do eletroduto, tá? Com condutores, né? Tem que ter sempre um espaço ali, até porque tu pensa, tem que passar o fio, ficar puxando, tem que ter espaço para isso, tu não pode ficar puxando um fio e vem tudo junto, tá? Então, pela norma, né, 53% o eletroduto pode ser ocupado se a gente tiver só um condutor, 31% em dois condutores e 40% três ou mais. Ok? Mas isso, então, essa tabela já é feita pensando nisso, tá? Ela já pensa ali em qual vai ser a ocupação do eletroduto, então ela já dá o valor pra gente. Então, basicamente, a gente tem que pegar a planta, a gente tem que contar quantos cabos, quantos condutores passam por aquele trecho que a gente quer dimensionar e ver qual é a maior seção do condutor. Então, por exemplo, aqui, né, pensando nesse eletroduto aqui, ó, que essa simbologia, então, é de um eletroduto embutido no piso, tá, pessoal? Por isso que é assim, né, tem os pontinhos aqui. Ó, então tá passando, ó, deixa eu dar um zoom aqui pra gente analisar. Ó, aí agora sim, ó, não é que nem lá quando a gente ia dimensionar os condutores, que a gente via qual era o número de circuitos agrupados, tá? Aqui a gente vai contar todos os condutores, mesmo se for retorno, mesmo se for fase, mesmo se for terra, mesmo se for neutro, tá? Se tiver um condutor, a gente vai contar. Então, aqui tem um, dois, três, quatro. Quatro condutores, tá? Quatro condutores. Qual é a seção deles? É de 16 milímetros. Então, vejam, eu sei que temos quatro condutores e a seção é de 16. Então, eu venho nessa linha e nessa coluna. Né? 16 e 4 me dá um eletroduto de 25 milímetros. Então, agora eu sei que aqui, né, eu vou ter um eletroduto de 25 milímetros. Já se eu visse nesse de cima aqui, né, ó, tá passando dois condutores só. E como não está indicado aqui, então essa fiação é de 2,5, tá? Então, dois condutores, 2,5 a fiação, ó, então aqui 2,5 e 2, então o meu eletroduto vai ser de 16 milímetros, tá? Então é assim que a gente faz para... Ah, é 1,5, desculpa, esse fio aqui. É assim que a gente faz para dimensionar os eletrodutos. E como vocês, o que vocês vão ter que fazer agora é representar isso na planta, tá? Que foi o que a Mariana me perguntou até. E daí eu quero mostrar aqui para vocês como vocês fazem para representar, tá? Então, para representar a bitola do fio, tá? Que a gente já dimensionou, é assim embaixo, ó, pessoal. Não precisa colocar esse risquinho, mas embaixo ali do condutor, tu coloca qual é a bitola dele, tá? Então, por exemplo, ó, esse aqui é de 1,5, tá? Ó, de 1,5, 1,5. Por que que esses outros não têm a representação? Porque isso é uma questão de legenda, tá? Por exemplo, a bitola mais comum que a gente usa na planta é de 2,5, né? Então, o que a gente vai fazer? Lá na legenda da nossa planta, a gente vai escrever os condutores que não estiverem especificados na planta são de 2,5, tá? Que nem a gente tem que escrever isso, por exemplo, para as tomadas, né?
que as tomadas, a gente só colocou a potência das que não são de 100 VA. Então, a gente sabe que as tomadas que não tiverem indicação de potência são de 100 VA. Aí vai acontecer a mesma coisa aqui para os condutores, tá? Os que não tiverem indicação vão ser de 2,5. Aí todos os que não são de 2,5 a gente vai indicar, seja então de 1,5 ou de uma bitola maior, tá? Por exemplo, se a gente olhar aqui, ó, acho que aqui embaixo tem alguns. Aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. Então, ó, o fio 12 é de 6 milímetros, ó. Então, aqui, né, tá indicado que ele é de 6. Todos esses outros são de 2,5, tá? Então, para a gente representar a bitola do fio, a gente vai representar embaixo dele, ok? E para representar o eletroduto que vai ser utilizado, ó, vocês representam assim, ó, representam, então, colocam um vazio aqui, né, que se representa, então, qual é o diâmetro, e a espessura aqui do eletroduto, tá? E que nem, provavelmente, né, talvez o eletroduto que vocês mais usem é o de 20 milímetros. Eu acho. Acho que sim, vai ser o de 20, tá? Então, vocês podem também colocar na legenda, né? Ah, os eletrodutos que são de 20 milímetros não estarão indicados, todos os diferentes sim. Então, se vocês verem aqui, ó, né? Só os que não são de 20 que são indicados, né? Todos os outros têm a indicação, que nem esse aqui é de 16. Aí, tanto faz, vocês podem representar aqui ó, no final do eletroduto, ou se quiser puxar um risquinho até para baixo, depende do espaço que vocês vão ter, tá? Mas então é assim que representa tanto a bitola do condutor quanto a seção do eletroduto, tá? E daí vocês podem também padronizar um valor e aquele valor vocês não vão colocar, né? Aí você só tem que especificar isso na legenda. Normalmente vai ser o de 2,5 o fio e o eletroduto de 20, porque vão ser os mais utilizados na planta de vocês. Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, a gente vai ter que fazer isso para todos os condutores da planta. Sim. Eu tava fazendo diferente. Eu entendi errado, então. Mas o que tu estava fazendo? É que assim, Julia, na verdade eles já estão dimensionados, né? Porque tu dimensionou Sim. de acordo com cada circuito. Então, na verdade, é só tu ver. Ah, sempre que tiver. Tu sabe que o condutor 1 é de 1,5, sempre que tiver o condutor 1, tu vai colocar embaixo 1,5, sabe? É que eu não tava pegando. Eu não tava olhando na planta, eu tava fazendo pelas tabelas. Mas aí, se eu não olhar na planta, os retornos não entram daí. É que se tu só olhar pela tabela, não tem como tu saber quantos condutores vão passar em cada eletroduto. Sim, sim. Porque daí, assim, ó, pessoal, até eu me liguei disso, que vai ficar difícil para vocês escreverem num papel, por exemplo, quais vão ser. Eu tenho uma tabela aqui, deixa eu ver. É bom, eu vou falar no memorial descritivo, mas é bom assim que daí eu já posso ir olhando, né? Eu posso ir analisando como vocês dimensionaram os eletrodutos pela planta mesmo, né? Só pela indicação aqui, que daí é mais fácil do que porque senão eu vou ter que ficar consultando a planta do mesmo jeito, né? Então, assim, eu já consigo ver direto ali o que vocês colocaram, já consigo contar os condutores também. Tá, então, beleza. Dimensionamos os eletrodutos. Eu vou mostrar para vocês agora um memorial descritivo. O que seria um memorial descritivo? Seria um memorial que vai dizer tudo que a gente vai colocar no projeto, tá? Que a gente também tem que entregar isso, tá? Então, no projeto, além de fazer tudo que a gente já fez até agora, a gente também tem que ter tanto o memorial descritivo quanto o memorial de cálculos. No memorial de cálculos, vocês vão ver que você já tem meio pronto, tá? Que é só a gente apresentar também, né, todos os cálculos que a gente já fez até agora. Então, talvez vocês não tenham da maneira mais organizada, tá? Seria mais passar para o papel mesmo ali, tá? E apresentar tudo que a gente já fez até agora, só de uma forma organizada todo o nosso projeto elétrico. Então, eu vou ir mostrando para vocês aqui um exemplo de um, tá? Eu só tenho que arrumar algumas coisinhas aqui, tá? Porque este memorial que eu tenho, ele tá com a norma aqui, que assim, ó, não sei se eu já falei isso para vocês, mas a norma que a gente utiliza agora, que não a NBR 5410 continua a mesma, tá? Porém, a norma que a gente utiliza agora é de acordo com a concessionária de energia, que nem aquelas tabelas, cálculo de demanda, né? A gente fez
de acordo com essa norma, que ela é da RGE, porque agora aqui a gente é da RGE, né? A concessionária que nos atende é da RGE. Porém, antes era a SSU, tá? Então, antes a gente utilizava o RIC. Por exemplo, quando eu aprendi projetos elétricos, eu aprendi analisando o RIC, tá? Utilizando o RIC. Porém, agora não é mais o RIC, agora são as GEDs, né? Que a gente utilizou bastante GED 13, tá? Então, esse arquivo que eu vou mostrar para vocês aqui, ele tá onde sempre vai falar norma, ele tá escrito RIC, então eu vou modificar antes de mandar para vocês, tá? Eu só vou já mostrar, já ir para vocês verem o que vocês vão ter que completar depois. Aí, podem ir me falando, tá? Eu vou mostrando cada trecho, e daí qualquer dúvida, vocês vão me falando já na hora, tá? Bom, então aqui a gente tem que colocar algumas considerações sobre a instalação, tá? Dados técnicos, ó, os cálculos e tal. Vou ir mostrando para vocês. Então, vamos lá, ó, as considerações gerais. Bom, ó, então esse memorial descritivo vai estabelecer as condições que regem a instalação elétrica de uma edificação de uso residencial, que no caso é o nosso projeto. Aí que tá, ó, o projeto foi elaborado de acordo com a norma de execução de instalações elétricas de baixa tensão, que é a NBR 5410, tá? E aqui, ó, tá, pessoal, que eu tenho que trocar, ó, que é o regulamento de instalações consumidoras, que é esse aqui, que era a norma que a gente utilizava da SSU, tá? Como agora não é mais, aqui vai, então, no caso, as GEDs, né? Que é da RGE. Bom, essa parte aqui, então, do tipo de construção, que nem aqui tá a alvenaria estruturada, né? Isso aqui vocês não terem que completar. Isso aqui seria um memorial real, tá? Se vocês fizessem um projeto, vocês teriam que fazer isso, então já vão prestando atenção, ó. Aí vai a localização, né? Qual é o endereço, onde a nossa casa, o que a gente está projetando está situada, qual é a finalidade, que no nosso caso, por enquanto, é residencial, depois a gente vai fazer prédios também, tá? E aqui quem é o proprietário, né, da construção, ok? Então, essa parte aqui, né, no fim, a gente não vai ter que mudar nada, porque não diz respeito ao nosso projeto, mas só para vocês saberem que essas informações vão também. Aí, bom, aqui começamos os dados técnicos, tá? Aí aqui tem, ó, esse tópico é sobre a entrada de serviço. Aí tá dizendo, ó, a alimentação será em tal, tipo, através de tantos condutores, ramal de ligação tanto, parará, parará, parará. Todas essas informações aqui, a gente consegue lá por aquela tabela 1B, quando a gente fez, né, quando a gente descobriu a categoria do consumidor, todas essas informações aqui, ó, o eletroduto, quer ver, deixa eu abrir aqui até o cálculo de demanda lá, os PDFs que a gente utilizou lá, para vocês verem que todas essas informações a gente consegue lá daquela tabela. Só um segundo. Aqui, ó. Então, vejam, que nem aqui. Por exemplo, através de tantos condutores, tá? Bom, tantos condutores, a gente sabe, né? Se for bifásico, são 3 condutores, se for trifásico, são 4 condutores, tá? Aqui o tipo, então, vai, então, a categoria do consumidor. O que mais, ó? Aqui diz, por um eletroduto de PVC de tanto, aí vocês veem um eletroduto aqui de tanto, né? De acordo com a categoria do consumidor de vocês, tá? Então, só para avisar que todas as informações que vocês precisam aqui, vocês vão obter dessa tabela aqui, tá? De acordo, claro, com a categoria de consumidor de vocês. Aí aqui também tem a ver com o quadro de medição, tá? Aí aqui, ó, a medição de energia será feita em um quadro de medição alimentado por tantos condutores fase e tantos neutros. Também, todo mundo, acho, né, na verdade, a gente teve que calcular demanda, então todo mundo foi C7 ou mais, né, C7 ou C8. Não sei se alguém chegou a CC9, tá? Então, todo mundo aqui, né, é trifásico, consumidor trifásico. Então, vai colocar aqui, por 3 condutores fase e 1 condutor neutro, tá? Aí, só aqui também eu vou ter que trocar a norma, tá? Todas as informações aqui, ó, do aterramento também, tá, pessoal? Tudo isso aqui, a princípio não, certamente vocês vão pegar dessa tabela aqui, tá? De acordo com o consumidor de vocês. Essas considerações aqui são sobre relação à resistência, são coisas da norma, tá? Tem alguns textos aqui que vocês não vão mudar, vocês vão deixar assim, que esse é um exemplo de memorial descritivo. Aí aqui a gente vai colocar as cores que a gente vai utilizar, as cores padrão, né? De fase, neutro, proteção, aterramento, de retorno, porque isso é bom. É bom, né? Que nem a gente estava conversando aquele dia, até que o Lucas estava falando que tem algumas instalações que fazem tudo de uma cor só.
quando a gente for precisar fazer uma manutenção, vai ser difícil, né, a gente entender. Então, claro, esse documento também nos auxilia, né? Porque aqui já vai estar escrito quais cores a gente vai utilizar para cada condutor. Embora não tenha em norma, tem um certo padrão para as cores, né, para ser utilizado. O Matheus até mostrou na apresentação dele. Deixa, não sei onde eu tenho a apresentação dele aqui, deixa eu achar. Aqui. Que ele colocou um slide só sobre as cores padrões, né, que normalmente são utilizadas como padrão, para todo mundo se entender daí, mas é bom também ter ele no memorial descritivo, ó. Então aqui, ó, o fase, né, normalmente se usa vermelho ou preto, então, se a instalação for usar vermelho, daí vocês escrevam lá vermelho, ou se for usar preto, vai colocar o preto, o neutro é azul, terra verde e o retorno é branco ou amarelo, tá? Então, a gente já coloca essas cores no memorial descritivo para já saber, tá? Sora, o que seria a proteção? Depende aonde tu... Aqui? O proteção seria o condutor terra. Ah, tá. Que tem condutor E. Tá, não, mas aqui é a mesma coisa. Tá, vamos lá. Aí aqui tem os disjuntores, né? Aí que tem assim, pessoal, não está especificado aqui quais vão ser usados, porque a gente tem o memorial de cálculo. Aí lá no memorial de cálculo que a gente vai inserir as tabelas, né? E daí vai colocar a especificação do disjuntor para cada circuito. No caso aqui, ó, tá dizendo que aqui são os disjuntores do tipo DR, né? No caso aqui a gente vai escrever, né? Que são do tipo DR, também são do tipo termomagnético e interruptor diferencial residual, porque esses são os 3 tipos que a gente vai utilizar na nossa residência, tá? Então, vejam, aqui a gente só especifica quais vão ser usados, mas o valor deles, né, vão estar lá no memorial de cálculo. Aí aqui também, ó, aqui tá dizendo quais são as lâmpadas que vão ser utilizadas, aí vocês podem trocar aqui, né, no caso, neste aqui tá dizendo que vai ser utilizado LED e incandescente nem é utilizado mais, então vocês podem só deixar LED, ou se quiserem colocar lâmpadas fluorescentes, né, daí vocês especificam aqui. Sobre interruptor também, aqui normalmente se vocês quiserem já dá para colocar os fabricantes, né, que a gente vai utilizar. Aqui está dizendo, não sei se vocês sabem que os interruptores, eles são especificados por corrente, que tem alguns que são de 10, os interruptores não, as tomadas, desculpa. Tem alguns que são de 10 e tem alguns que são de 20 amperes. Não sei se vocês já tiveram esse problema, às vezes, com micro-ondas, que o micro-ondas, normalmente, os pinos são de 20 amperes. Então, os pinos são um pouquinho mais grossos. E, às vezes, daí tu vai conectar na tomada e tu não consegue, porque a tomada é de 10 amperes e não de 20, daí os pinos não entram. Tá? Então, isso aqui é uma especificação também, né, das tomadas. Aí, aqui no item 4, sobre o quadro de cargas, também, tudo que vocês vão completar aqui é em relação ao cálculo de demanda, ó. Então, a potência instalada de tanto. Então, isso aqui é toda a carga instalada que a gente calculou. Aí, aqui eu vou escrever também, não é RI, que é a GED, tá? Ó, a alimentação do prédio será realizada em tal, tensão e tal. Então, a gente vai colocar aqui, trifásico, tensão em rede 220 volts. Aqui a gente vai colocar, né, só as cargas que a gente tem do cálculo de demanda. Aí vocês vão colocar por item aqui, tá? Ó, a potência instalada total é de tanto, parará, tá? Tudo em relação ao cálculo de vocês. Eu acho que quando vocês estiverem com esse documento em mãos, lendo, vai ser mais fácil e vocês já vão relacionar, né, com todos os cálculos que vocês já fizeram. Mas também, quando forem lendo, qualquer dúvida, vocês podem me falar, tá? Que a gente vai se ajudando. Aí também, tudo isso aqui só em relação ao cálculo de demanda, tá? Sobre as potências que vocês acharam. E aqui, de novo, ó, isso aqui é só lá daquela tabela, tá? Que a gente viu a categoria de consumidor, daí todas essas informações aqui estão lá, tá? Fornecimento, a medição, o disjuntor termomagnético que vai ser utilizado, qual é o ramal de ligação, qual é o aterramento, o eletroduto, tá tudo lá naquela tabela. Aí isso é até bom, né? Porque vocês vão se obrigar a olhar para a tabela e ver o que está escrito lá, cada informação, já vão conhecendo um pouquinho, porque vocês vão ter que completar aqui. E aqui, ó, aí tem o memorial de cálculo, tá? E, assim, ó, essas tabelas aqui, vocês não precisam seguir exatamente elas. Por exemplo, se vocês fizerem uma tabela um pouquinho diferente, vocês podem colocar. Não é que esse é o modelo engessado da memorial de cálculo e vocês não podem colocar mais nada, ou não podem trocar, tá? Vocês podem trocar, vocês só têm que apresentar os cálculos. Então, até se quiserem ir escrevendo algum textinho, explicando como fez, não tem problema, tá, pessoal? Eu só estou mostrando o que precisa ter. O memorial descritivo, sim, não tem muito o que mexer, vocês só vão estar completando ele, tá?
Mas o memorial de cálculo vocês podem fazer do jeito de vocês, se quiserem ir explicando, até para vocês entenderem, para vocês relembrarem como fizeram, tá? Aí eu só estou mostrando aqui o que tem que ter, tá? Então, lá, né, a primeira coisa que a gente fez, que foi a previsão de carga de iluminação, que aqui tem as dependências, né, a área dos cômodos, qual foi a potência utilizada. Ó, aqui, então, a previsão do número de tomadas, né? Aí, depois, aqui, a previsão de cargas das tomadas, tá? Todas as tabelas a gente já fez. E daí, aqui, a carga total, né? Que daí, aqui a gente tem tanto a iluminação quanto as tomadas. Aí depois, né? Lembrem que o cálculo de demanda está lá em cima no item, né, de demanda. Então, o cálculo de demanda não vai aparecer aqui no memorial de cálculo, tá? Então, ó, depois aqui a divisão da instalação em circuitos, né, que a gente vai colocar, então, o que era, o local, qual era a potência, qual era a corrente, tá? Aqui, ó, o dimensionamento de condutores e disjuntores. Todas essas tabelinhas vocês já fizeram, né? E aqui eu tenho o dimensionamento dos eletrodutos, tá? Então, assim, ó, pessoal, para vocês completarem aqui, tá? Vocês podem colocar, por exemplo, trecho, sala. Aí, ponto de iluminação entre tomada. Sei lá, vão identificando como vocês acharem melhor para vocês não se perderem, né? Cada trecho de eletroduto que vocês estão dimensionando, ok? Aqui vai, ó, o trecho, daí, ó, o que a gente precisa para dimensionar o eletroduto, né? Saber o número de condutores naquele trecho, saber qual é a maior seção dentre os condutores que estão naquele trecho, e daí assim a gente consegue, né, saber qual vai ser o tamanho do eletroduto, tá? Então a gente vai completar aqui também. E por fim aqui, né, daí só vai o nome, então, dos responsáveis técnicos, que no caso é o nome de vocês, e aqui no caso do proprietário da casa, tá? Perguntas? Não, tudo certo. Eu vou mandar para vocês depois o modelinho, tá? E aí vocês dão uma olhada, olhem com mais calma, né? Vejam, prof, não sei direito o que completar aqui, né? Daí a gente pode também conversar na próxima aula sobre o memorial, tá? E daí eu só vou mudar algumas coisinhas aqui, né? Por causa que isso aqui tá no padrão lá do RIC, não é exatamente a mesma coisa. Daí eu vou colocar também no padrão da JET. Isso, eu também Mariana. Só acho que olhando, vocês vão olhar e talvez não saibam onde completar alguma coisinha, daí a gente vai se ajudando, mas só para vocês terem noção do que precisa fazer, tá? Que é só ir consultando as tabelas, vendo o que a gente já fez do projeto até aqui, e só ir completando aqui, tá? E daí na verdade, essas tabelas aqui do memorial de cálculo, né? Vocês já têm elas, na verdade, né? Talvez só adaptar alguma coisinha. Podem colocar a própria tabela de vocês, se quiserem, por exemplo, apagar a página aqui, né? Só colar a tabela de vocês ali, não tem problema. Se quiserem explicar, dar mais detalhes, por exemplo, até quando o Emílio fez a divisão de circuitos, né, Emílio, tu escreveu aqui embaixo, aqui vai tantas, que nem aqui, eu posso colocar a sala e a potência, mas eu posso escrever aqui embaixo, daí eu coloquei tantas tomadas disso, tá? Fiquem à vontade, pode ser mais específico, tá? Pode ter mais informações, só não pode ter menos das que estão aqui. Então tá, mas era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, tá? Tá, e daí assim, ó, uma coisa que eu esqueci. O que vai de anexo, né, do projeto elétrico? Então, a gente tem que fazer o memorial descritivo, o memorial de cálculos, tá? E aqui tem as plantas, tá? Que eu não dei para vocês a planta de localização da casa. O que seria a planta de localização? Seria daí o terreno, digamos, localizado já na rua, para a gente saber onde ficaria a casa, né? Eu vou mostrar um exemplo para vocês, eu não tenho aqui agora, mas eu trago para a próxima aula. Aí também a planta baixa da instalação, que a planta baixa a gente já tem, né? Que seria então a divisão dos cômodos ali, o espaço. E o diagrama unifilar, que o diagrama unifilar que vocês estão fazendo, acho que já tem quase pronto, né? Só tem que então ter essa informação dos condutores, né? Da seção dos condutores e também do dimensionamento dos eletrodutos. Tá? Mas isso também vai de anexo, né? Junto com o memorial descritivo, junto com o memorial de cálculos. E eu vou ver se eu consigo mostrar, se eu consigo trazer para a semana que vem o que a gente tem que fazer, por exemplo, se vocês agora estivessem fazendo o projeto, né, de uma residência, né, o que vocês têm que mostrar para a concessionária, né, para pedir a ligação de energia, tá? Mas, estamos quase acabando já o nosso projeto, então, residencial, daí a gente vai entrar, né, no predial, tá? E agora eu estou para perguntas, tá, pessoal? Para tirar dúvidas,
alguma curiosidade, alguma coisa, de qualquer, não precisa ser só sobre o que eu estou falando agora aqui, tá? Se alguma outra atividade passada, alguma etapa do projeto que vocês não lembram, ficaram com dúvidas, podem me perguntar. Ninguém tem nenhuma dúvida? Não tenho nada, prof. Nada declarado. Tá bom? Então, tá bom, pessoal. Tá, só lembrando então que quem não fez alguma atividade, tanto de eletrônica quanto de projetos, pode entregar, não tem problema, eu estou recebendo. Qualquer dúvida aqui também que vocês tiverem sobre os conteúdos que já foram passados, não fiquem com vergonha, tá? Podem me mandar mensagem que eu ajudo, ou a gente marca algum horário para tirar dúvida, fazer alguma aula extra, alguma coisa para a gente, o que puder ir recuperando agora, tá? Melhor, mas também vai ter a opção, né, de quem escolheu não fazer ali a primeira parte da disciplina, pode recuperar depois, tá? É opcional, tanto recuperando agora, ao longo, né, dos próximos tempos, dos próximos dias, próximos meses, ou recuperar lá em março. Não sabemos se é em março, né, mas quando voltar, tá? E nos próximos dias também eu vou estar passando para vocês, então, como vai funcionar nossas avaliações aqui para frente. Que daí eu vou fazer o plano de ensino direitinho da disciplina e vou falar para vocês, né, como vai ser o funcionamento, o que vai valer, como vão ser as avaliações. Mas